Olá! Hoje vamos fazer um treinamento que foi criado nos Estados Unidos na década de 90. Está sendo implantado nas empresas e fábricas de todo o mundo e é muito importante para evitar lesões e até salvar vidas. Na verdade, esse treinamento tem como principais ferramentas dispositivos de bloqueio e identificação, como um cadeado e uma etiqueta. Simples, né? Mas é muito eficiente. Bem-vindos ao treinamento de Lockout Tagout, ou apenas LOTO. Preste atenção. Definição. A sigla LOTO, do inglês Lockout Tagout, significa bloqueio e identificação. São procedimentos que protegem os empregados de energias perigosas ou de partidas e energizações inesperadas de equipamentos. Nesse treinamento, vamos definir conceitos, ações e responsabilidades para o bloqueio de energia, assegurando que na realização de trabalhos com máquinas, equipamentos e instalações, estes estejam totalmente desenergizados. É principalmente nas atividades de manutenção que nós vamos usar esses conhecimentos, mas fique atento. O cumprimento do LOTO é obrigatório a todos os empregados e terceiros sempre que houver intervenção em máquinas, equipamentos e instalações, nas situações de manutenção, setup, startup, ajustes gerais, novas instalações, limpeza e outras situações afins. Mas afinal, quais são essas energias consideradas perigosas? Energia é qualquer fonte de alimentação de máquinas, equipamentos ou sistemas. Ela pode ser elétrica, hidráulica, química, térmica, pneumática, inflamável ou mecânica. Nós temos o costume de achar que a desenergização acontece sempre em situações elétricas, mas tanto na base quanto a bordo das embarcações é fácil perceber que outras energias podem ser muito perigosas. Um exemplo é a energia potencial, que temos armazenada em cargas suspensas ou mal disponibilizadas no convés, como containers. Se a embarcação balança muito, essa energia pode se transformar em um deslocamento ou queda da carga, causando risco de lesões ao operador ou técnico durante a manutenção. Já em bases e escritórios, temos que nos atentar principalmente à energia elétrica, que é o maior causador de acidentes nesses locais de trabalho. Outro exemplo de energia é a residual. Esta é perigosa porque pode se apresentar mesmo depois que o equipamento estiver desconectado da sua fonte alimentadora. É o caso, por exemplo, de baterias, capacitores e redes pressurizadas. Bom, mas nem todos os colaboradores estão autorizados a fazer o bloqueio. Vamos conhecer agora os profissionais responsáveis. Oficiais de bloqueio. São os oficiais da tripulação, coordenadores e técnicos da manutenção da WSUT, que estão treinados no procedimento de bloqueio e na forma correta de se utilizar todos os dispositivos. Após os treinamentos, eles passam a estar cientes das diretrizes internas e externas, as normas e leis relativas às atividades que necessitarem de bloqueio de energia. Mesmo que você não seja um desses profissionais, deve conhecer o procedimento LOTO para identificar e solicitar bloqueios. Solicitantes de bloqueio. Profissionais, da tripulação ou não, próprios ou terceiros, também treinados no procedimento de bloqueio. Portanto, vocês devem estar atentos a este treinamento. Ele será muito útil e importante para todos os colaboradores. Então vamos agora apresentar para vocês os dispositivos de bloqueio, que são as ferramentas que você vai usar ou reconhecer em um procedimento LOTO. Dispositivo de bloqueio. Qualquer dispositivo que previna fisicamente a transmissão ou liberação de energia, como cortadores de circuitos elétricos, dispositivos para bloqueio de válvulas, registros, chaves, disjuntores, etc. Cada embarcação ou sede de trabalho tem pelo menos uma estação de bloqueio com esses dispositivos. Como eu disse no início desse filme, os cadeados e as etiquetas são os principais dispositivos de bloqueio. Cadeado de segurança. Deve ser acoplado diretamente no equipamento a ser bloqueado, ou associado a um dispositivo de bloqueio. Por exemplo, dispositivo para múltiplos cadeados, cabos de aço, bloqueadores mecânicos, entre outros. No procedimento, existem dois tipos de cadeados, os coloridos e os de bronze. Os coloridos são usados para indicar a área responsável pelo bloqueio.
Os verdes são utilizados pelo TI, os azuis pelos oficiais a bordo. Os vermelhos são da área de mecânica, os amarelos da elétrica e, finalmente, o preto refere-se ao coordenador de manutenção. Os oficiais responsáveis por bloqueios têm seus cadeados próprios e guardam suas chaves. Essas chaves não têm cópias. Isso garante que a segurança seja máxima e que somente o responsável pelo bloqueio possa fazer o desbloqueio. Temos também os cadeados de bronze, que são sempre utilizados. Eles devem ficar no ponto a ser bloqueado e aplicados somente pelo oficial de bloqueio. Agora vamos apresentar os cartões de identificação, ou etiquetas. Cartão de identificação. Documento individual nominativo que identifica o responsável pelo bloqueio ou participante da tarefa. Deve ser aplicado em conjunto com o cadeado de segurança. Agora vamos aprender como essas ferramentas podem ser úteis no procedimento LOT. Se você ficar com alguma dúvida, por favor, anote e pergunte ao final para o profissional que está acompanhando esse treinamento, ok? Vamos lá? Digamos que você tem que fazer uma manutenção em uma máquina elétrica. O primeiro passo é comunicar ao oficial de serviço com base em sua ordem de serviço. Comunicar. Solicitação formal através de ordem de serviço, feita pelo responsável do setor de manutenção ao executante da atividade de manutenção, próprio ou terceiro, onde deve constar o equipamento e uma breve descrição da atividade. É imprescindível avisar as pessoas da necessidade do bloqueio, principalmente as áreas envolvidas e afetadas por esse bloqueio. Eles precisam saber que a máquina ou sistema não está em funcionamento, certo? Analisar. Depois de comunicado, o oficial de bloqueio deve analisar o que será bloqueado para garantir que a máquina não entrará em contato com nenhuma energia perigosa enquanto será feita a manutenção. O oficial poderá bloquear chaves, disjuntores, válvulas, entre outros. O terceiro passo é o que chamamos propriamente de Lockout Tagout, que, relembrando, é trancar e etiquetar. No loto, o oficial de bloqueio vai colocar um cadeado de bronze no equipamento a ser bloqueado. A chave desse cadeado deve ser guardada na caixa de travamento. Esta é uma caixa que sempre está próxima ao equipamento. Então, o oficial de bloqueio deve utilizar o seu cadeado funcional, aquele colorido, para fechar essa caixa de travamento. Junto com o cadeado, deve ir a sua etiqueta de identificação. Percebam que todos os cadeados aplicados nas caixas de travamento devem ter uma etiqueta de identificação, ou seja, não deve haver cadeado sem cartão, nem cartão sem cadeado. No local de bloqueio, sempre haverá um cadeado de bronze. Se você for um solicitante, também tem um papel muito importante nesse processo. Você deve colocar seu cadeado pessoal na caixa de travamento, com o seu cartão também, junto com o do oficial de bloqueio. Ou seja, todos os envolvidos na tarefa, sejam solicitantes ou oficiais de bloqueio, devem colocar seus cadeados com cartões na caixa de travamento. É isso que garante a eficácia do procedimento, já que somente após a conclusão da manutenção, por todos os envolvidos, será feito o desbloqueio do equipamento e liberação para teste ou operação. Antes de começar a fazer o serviço, é preciso ter a certeza de que o equipamento está em condição de energia zero. Energia zero. Condição do equipamento, instalação ou sistema onde todas as formas de energia estão bloqueadas ou desativadas. Há equipamentos como manômetros e multímetros que nos dão condição de efetuar esta verificação após o bloqueio das energias. No caso de algumas energias, uma outra forma de fazer o teste de energia zero é tentar ligar o equipamento pelo seu modo de operação normal. Lembre-se, caso o teste de energia zero não seja satisfatório, é preciso começar o procedimento desde o início. Isso é uma norma. Ao fazer uma manutenção, por exemplo, o equipamento tem que estar desenergizado. A exceção fica para os casos onde é imprescindível testar o equipamento ainda durante o processo, mas este não é o padrão. Para garantir a eficácia do bloqueio, você deve seguir os procedimentos e utilizar os dispositivos adequados. Eles estarão listados na matriz de bloqueio do equipamento, de acordo com o tipo de energia.
matriz de bloqueio. Documento que lista as energias e os pontos de bloqueio, bem como os dispositivos apropriados de bloqueio. Assim fica fácil, né? Cada equipamento tem uma espécie de cola para você não errar. Depois de finalizada a manutenção ou o procedimento que necessita do lote, todos os profissionais envolvidos no procedimento, lembrando, inclusive os solicitantes, devem verificar as proteções, a montagem da máquina, a organização do local e o pessoal envolvido, com a tarefa concluída. Assim, o equipamento estará seguro para voltar a operar. Em seguida, serão retirados os dispositivos de bloqueio e os cartões de travamento. E se por acaso uma dessas pessoas não estar disponível para desbloquear a caixa ao final da tarefa? Bom, vocês se lembram que a chave é única, certo? Isso então deve ser a exceção, já que todos são responsáveis pelo procedimento do início ao fim. Mas caso isso aconteça, é preciso fazer um procedimento oficial, através do formulário 661. Com pelo menos 3 assinaturas, sendo que uma delas necessariamente tem que ser a do comandante, que autoriza a quebra do dispositivo de bloqueio mediante inspeção no local, garantindo que não haja mais profissionais trabalhando no equipamento. E se durante um procedimento loto você trocar de turma ou de turno? Bem, nesse caso, os equipamentos que precisam ser mantidos sem energia não devem ficar desbloqueados. Portanto, a nova equipe que estiver assumindo o trabalho deverá substituir o cadeado de segurança e o cartão de identificação nas caixas de travamento. Você deve ter percebido que o loto é basicamente um procedimento de comunicação não verbal, feita através dos cadeados e etiquetas, para que todas as pessoas que encontrem essas ferramentas compreendam o que está acontecendo. É importante que essa comunicação funcione bem, porque isso garante a sua segurança durante o processo. Se a comunicação falhar durante um procedimento, é certo que haverá problemas. Agora vamos fazer uma pequena revisão para deixar as informações bem claras. 1. Comunicar as áreas envolvidas e afetadas com base na ordem de serviço. 2. Analisar. Com base na ordem de serviço, o oficial de bloqueio deve consultar a matriz de bloqueio, analisar todos os riscos existentes e determinar as energias envolvidas e os dispositivos de bloqueio que devem ser aplicados para a execução do serviço. 3. Bloquear e etiquetar. Após cumpridas as etapas de comunicar e analisar, deve-se proceder o bloqueio e etiquetagem da fonte de energia, que são feitos por A. Dispositivos de bloqueio. B. Caixas de bloqueio. C. Dispositivo para múltiplos cadeados, quando mais de uma pessoa estiver envolvida no trabalho. 4. Testar a energia zero. Após bloqueadas as energias, deve-se fazer o teste de energia zero, para garantir a eficácia do bloqueio e a segurança de quem fará a manutenção. 5. Liberar a atividade de reparo ou manutenção. Após cumpridas todas as etapas anteriores e a inspeção final do local, o equipamento ou instalação estará liberado para o início do serviço. 6. Religar o equipamento ou sistema. Após efetuado o reparo, verificar as proteções, montagem da máquina, organização do local e pessoal envolvido com tarefa concluída. Sendo assim, o equipamento está seguro para voltar a operar. Em seguida, serão retirados os dispositivos de bloqueio e cartões de travamento. Troca de turma. A nova equipe se encarrega mudando os cadeados e cartões na caixa de travamento. Portanto, temos 6 passos fundamentais. São eles: 1. Comunicar. 2. Analisar. 3. Bloquear e etiquetar. 4. Testar a energia zero. 5. Liberar para o reparo. 6. Religar. Agora vamos falar um pouco das responsabilidades no procedimento loto, de acordo com cada área. 1. Coordenador das áreas de manutenção. O coordenador deve fazer com que todos os subordinados cumpram a diretriz. Deve fornecer os suprimentos necessários para o travamento de energias perigosas. 2. Empregados habilitados. Aplicar corretamente todas as etapas do procedimento. Manter a guarda das chaves dos cadeados de segurança e etiquetas de identificação. Inspecionar o local após o desbloqueio para a liberação do equipamento. 3. Supervisor das oficinas de manutenção. Fazer com que todos os subordinados cumpram a diretriz. 4. SMS. Divulgar esta diretriz a todas as áreas envolvidas. Treinar todos os colaboradores neste procedimento.
formalizar a entrega de cadeados mediante recibos aos empregados habilitados e autorizados.